Tem um assunto que a gente pode falar depois, né? É a morte do pai do Vidal, né? Se ele joga ou não joga amanhã, tem algumas informações aqui que a gente pode depois abordar. Faleceu, né, o pai do Arturo Vidal, jogador do Flamengo. A gente vai falar sobre essa situação, se ele vai ter que deixar o clube, se ele vai ficar, deixar o clube, claro, para ir pro velório, pro enterro, ou se vai ficar, se vai jogar, que é um jogo importantíssimo, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar no assunto aí de Corinthians e Flamengo. Realmente é um assunto bem importante que o Mauro traz aqui pra gente. É só deixando claro, tá? Porque tem que ter a informação imediata. O Vidal já deixou claro que vai pro jogo, hein? Faleceu aí o pai do Vidal hoje e o Vidal vai pro jogo amanhã, ou seja, não vai pro velório, vai abrir mão disso aí pra ir pra final contra o Corinthians, o primeiro jogo da final. Já a gente vai comentar sobre isso, vai debater esse assunto, mas o chileno Arturo Vidal vai pro jogo amanhã contra o Corinthians na Arena Corinthians, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ó, a gente falou aqui, né, sobre a situação do Vidal. O Vidal acaba de perder o pai, faleceu o pai do Vidal, foi encontrado morto, não sei se já tem a causa, Mauro? Ainda não. Não tem ainda a causa da morte do pai do Vidal. A gente pode pedir para nossa produção saber a idade do pai do Vidal. E havia dúvida se o Vidal jogaria ou não esse primeiro jogo da final contra o Corinthians. Amanhã, na Arena Corinthians, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Vidal já se pronunciou e já deixou claro que vai jogar. Mauro César Pereira, sobre essa situação do Vidal, também sobre a partida... Isso, 71 anos, Vamp, você que pergunta. 61, bem novo. 61 anos aí, o pai do Vidal, qual é o nome dele? Qual é o nome? Erasmo. Então, o senhor Erasmo aí, então, nossas homenagens aí ao Arturo Vidal. Mauro, isso contagia o grupo? Ele foi pai novo, né? É. O Vidal tem 34, né? O Vidal tem 30. Mas 27 anos. 27 anos. 27 anos. Isso contagia o time? Até para os mais jovens, ver que um cara tão experiente... Assim, primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa. Eu até retuitei aqui a informação, veio do companheiro lá do jornal La Terceira, lá de Santiago, Christian Barreira, colega nosso, e ele dá mais detalhes, né? E aí, quando veio informação de outros colegas aqui que o Vidal vem para São Paulo e vai jogar, eu já vi gente criticando, nossa, o cara vai jogar, o pai dele morreu. As pessoas têm que ler um pouquinho, né? Tá em espanhol, mas não é difícil, né, Vadeli? Tem um Google Tradutor também, para quem tiver dificuldade, copia, cola. Eu até fiz isso aqui para não falar uma bobagem aqui. Pega uma palavra de espanhol, às vezes que é meio traiçoeira, né? Vamos lá. O jogador de futebol mantinha um relacionamento distante com o pai. Em 2016, Erasmo foi protagonista de notícias policiais. Embora o meio-campista tenha lhe dado alguma ajuda financeira, né, no passado, o vínculo afetivo entre os dois praticamente não existia. O Vidal não o perdoou pelo abandono, né, que o mergulhou em grande parte de sua vida e o obrigou a assumir a responsabilidade de tomar conta da família, junto com a sua mãe, Jaqueline Pardo. Ou seja, pelo relato dos colegas da imprensa chilena, o pai do Vidal abandonou a família, ele, como jogador de futebol, não sei se o mais velho, meio que assumiu a família junto com a mãe, para cuidar dos irmãos, para bancar todo mundo e tudo. Agora o pai dele morreu, ele não tem uma relação com o pai e, por isso, talvez ele prefira jogar. É uma questão de foro íntimo, né? Ele que sabe como é que ele se sente com relação ao pai. Talvez ele tenha mais vergonha do pai do que admiração. Ele tenha mais repulsa por esse homem que morreu do que uma relação de filho e pai, por uma série de razões que só ele pode falar. Então a gente não tem que ficar julgando ninguém, né? Sempre é um baque, né? Porque eu imagino quem tem uma relação assim com o pai, quando o pai morre, é o fim de uma linha e o cara pensa, nossa, olha só que péssima que foi a minha relação com meu pai. Talvez um arrependimento, não dei atenção que eu poderia dar, né? Às vezes tem isso. Mas aí parece que é o contrário, né? O pai foi embora, o pai deixou. Então, ele que sabe quais são os sentimentos dele. Imagino que se ele se sente assim, talvez os irmãos também se sintam, a mãe, enfim. É uma coisa dele, é pessoal. Acho que ninguém. A rede social é uma coisa. As pessoas sabem de tudo, elas julgam tudo. Agora, lê uma matéria para entender. Eu pus o link aqui, o cara não quer ler. O cara, não, que absurdo, já vai jogar. Ele que sabe da situação. É evidente que se o pai dele fosse o melhor amigo, fosse um pai com P maiúsculo, ele não teria a menor condição de jogar. Bom, amanhã. Esse cara ia pegar o primeiro avião para Santiago e talvez até conseguisse jogar amanhã, assim, numa de voltar a tempo e tentar entrar em campo. Eu lembro que o Tony Pulis, o técnico era do Stoke City. Ô Mauro, eu só vou ter que te cortar rapidinho
pra gente ir pra um break na TV Jovem Pan. Seguimos na rádio e no YouTube. Pode continuar. Então, eu lembro que há alguns anos o Tony Pulis, ele era técnico do Stoke City, a mãe dele morreu e ele foi dirigir o time. Aí perguntei, pô, mas sua mãe morreu e tudo, enterrou a mãe e tal. Ele falou, cara, eu não tinha outra coisa a fazer, não sei tentar trabalhar. Eu vim pra cá, foi a melhor coisa que eu fiz pra... Lógico que o cara tá sofrendo, a mãe dele morreu, mas a maneira que ele reagiu foi você tentar seguir em frente. Isso, eu acho que ninguém tem o direito de ficar julgando ou avaliando a reação de cada ser humano. Ele fez uma corrida, acho que até que ele viajou para a Alemanha e voltou e correu. Também morreu o pai ou a mãe dele. Eu conheço pessoas próximas que têm ótima relação com mãe, com pai, e com o falecimento da mãe, no mesmo dia a pessoa foi trabalhar à noite. E nada contra, porque era o desejo mesmo. A resposta: a mãe ficaria feliz se ele fosse trabalhar. Então, eu acho que é exatamente isso que o Mauro falou, é muito pessoal, não há necessidade de nenhum tipo de rompimento para a pessoa não participar do funeral, por exemplo. A pessoa sabe o que está fazendo, se deve, se não deve, até mesmo tendo boa relação. Era isso que seria bom acontecer, no caso de morte do pai ou da mãe. Então eu acho isso mesmo. Meter o bico nessa hora realmente é muita pretensão. Ó, tem essa situação aí do Vidal, tem muito mais coisa pra gente falar sobre esse Corinthians e Flamengo, mas realmente eu concordo com o Mauro. Eu acho que se fosse aquela relação de pai, não tem como você não viajar, não tem como você não fazer, e também não é da nossa conta. Né? Não é da nossa conta se ele deve, se ele não deve jogar, é algo muito pessoal, é algo muito de sentimento, mas eu acho que dá uma contagiada sim nos outros jogadores. Porra, esse cara perdeu o pai, ele tá indo pro jogo, ele quer jogar, ele quer ir pra essa final, então eu acho que isso pode ser importante até pra uma molecada. Né? Eu vou até perguntar pro Vamp, porque ele jogou, não sei se ele já teve uma situação parecida com essa, de você olhar e falar, pô, esse cara tá ferrado e tá indo jogar. Então, pô, vamos vestir a camisa até por ele, vamos tentar vencer por ele. Sempre tem essas coisas um pouco no futebol. A gente tá de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube, falando ainda sobre essa situação do Vidal, né, que perdeu o pai, vai pro jogo contra o Corinthians. Vamp, você acha que isso pode contagiar o grupo? Já aconteceu alguma coisa semelhante com você, de ver um companheiro ferrado indo para um jogo e vocês falarem, porra, vamos jogar por esse cara? Já aconteceu... indireto assim, não diretamente comigo. Diretamente comigo porque o cara é da minha família, todo mundo sabe da amizade que eu tenho com o Edilson, né, de irmão. Uma segunda-feira, o irmão de Edilson, o mais velho, ele vem a ter um acidente de carro, né, tinha uma banda de música lá na Bahia, o ônibus vira e falece o irmão de Edilson e outros componentes da banda, e na quarta-feira tinha um jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil daquele ano que o Flamengo pede pro Santo André e o Vitória é eliminado na semifinal no Maracanã. O Edilson recebe a notícia, o irmão dele mais velho. Edilson não vai pro jogo, não vai. Isso na segunda. Errou na terça. Na quarta-feira, o jogo. Edilson apareceu 2 horas antes do jogo, na concentração. Foi pro jogo. O Vitória precisava ganhar com 2 gols de diferença, meteu 2-0, elimina o Corinthians e enfrenta o Flamengo na semifinal. Né, já vivi isso. Aí é uma ligação muito próxima, né? Pelo que a gente leu aí, como o Mauro falou, não tinha essa relação, como tem outros jogadores aí, né? Vários. Isso acontece com vários, né? O Júlio Batista viveu isso dentro da sua família também, e outros jogadores aí, a gente viu aí vários jogadores já passar por isso. Né? Dentro da família, às vezes, né? Meus filhos, uma família do Vidal. Quantas vezes eu cheguei no Corinthians para treinar, os caras me abraçavam, primo! Eu digo, primo? Não, e como vai a tia Marlene? Primo da minha mãe, que eu nunca vi na minha vida. Primo, tamo junto. Eu digo, não tinha afinidade nenhuma. Né? Tem isso também, né? Deus o tenha, o Vidal vai pro jogo e Deus o tenha, o pai dele, um melhor lugar. E sobre esse jogo, Vamp, a gente estava falando sobre o jogo ontem e eu lembrei do que você sempre fala. O Corinthians tem que ir pra cima. Vai jogar em casa, não adianta querer decidir no Maracanã. Pô, vai querer decidir no Maracanã contra o Flamengo. Você acha que agora esse Corinthians tem mais time pra fazer o que você fala? De ir pra cima do Flamengo mesmo e de tentar abrir uma diferença contra o Flamengo na Arena Corinthians, ou vai ficar mais defensivo?
Eu não sei, mas que está vivendo um melhor momento e tem jogadores melhores que o Vitor Pereira está escalando, sim. O Roger Guedes voltou a jogar bem, o Hildo Alberto lá na frente está jogando bem, faz uma fumaça, o Fausto Vera deu um equilíbrio maior ao meio campo, né? A volta do Maicon é muito importante também, né? Jogadores que vivem um melhor momento, né? E eu falo sempre assim, jogar em Itaquera, depois você joga num hospício, depois você vai enfrentar lá no inferno. Vai logo no hospício, mete um louco, né? Louco a mil, vai todo mundo pro ataque, tudo, mas a chance é maior diante da sua torcida. O professor acha que o time bom é que conquista a torcida, então o Corinthians vive um melhor momento agora do que vivia na Libertadores. Vamp, esse Corinthians vai pra cima do Flamengo? É a chance que tem, né? A expectativa, o clima, jogando em casa. O time vem de uma vitória diante do Atlético Paranaense, né? Pelo que eu saiba, só a única dúvida é o Cássio, mas que já treinou, tá legal, né? A cavalaria toda pronta, o Maicon voltando. A chance é essa, de arriscar em casa e ver o que vai pro segundo jogo, né? Vive um melhor momento do que foi na Libertadores. Jogadores já têm melhor momento, o próprio Roger Guedes, o Yuri Alberto, né? Fausto Vera dando uma segurança maior ao lado do Maicon, Renato Augusto podendo participar desde o começo, né? Um cenário que é dentro de casa, com torcida, com tudo. Eu gosto desse cenário. Vanderlei. Eu estava recebendo... Sobre o jogo, Corinthians e Flamengo. O Flamengo continua favorito, o Corinthians melhorou em relação ao último encontro entre os dois e o Flamengo, repito, continua favorito. E o jogo para o Corinthians é em Itaquera. Se ele sair vivo de São Paulo, aí a coisa pode ser muito difícil para o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, o jogo do Corinthians, eu imagino que o Vitor Pereira e os jogadores sabem perfeitamente, é em São Paulo. E está melhor do que na última vez que teve o Flamengo pela frente. Portanto, todos os ingressos vendidos, o árbitro já é conhecido, de Santa Catarina, e o professor Porcari já informa que ele bateu no braço, ele marca pênalti. Essa tem sido a caminhada dele nos últimos tempos. Mas ninguém pode chiar dele, né? Porque ele apitou 3 jogos do Corinthians, ele apitou 37 partidas pela CBF. Nos 3 jogos que ele foi o árbitro em jogos do Corinthians, o Corinthians não perdeu. E apitou 3 jogos do Flamengo. E nos 3 jogos que ele foi o árbitro, o Flamengo não perdeu. Portanto, nenhuma chiadeira para cima do árbitro e ele vai ganhar R$11 mil livres nesse primeiro jogo. Asmar. Bruno e Mauro César Pereira, como chegam os dois times para essa final? É Flamengo e Corinthians. É quem vocês acham que chega no melhor momento para a final da Copa do Brasil? O Flamengo é melhor, né? O Flamengo é o favorito, é melhor que o Corinthians. Até o momento? Você acha o momento do Flamengo melhor que o do Corinthians? Eu acho que assim, se pegar só momentos, desconsiderando o potencial dos times, eu acho que está parecido. Acho que nenhum dos dois está jogando no seu máximo. É que o Corinthians, ele teve uma melhora nos últimos meses, em relação ao próprio Corinthians. O Corinthians que jogou com o Flamengo na Libertadores há alguns meses, era um time menos consolidado do que o time atual. Agora o Vitor Pereira conseguiu encontrar uma formação, tá dando sequência. O Yuri Alberto chegou, se adaptou e é um jogador que acho que acrescentou ao Corinthians. O Balbuena foi outro que chegou no meio do ano, o Fausto Vera, as contusões diminuíram. Então o Corinthians melhorou em relação ao próprio Corinthians. Mas eu acho que ainda há uma distância, sim, de Flamengo para Corinthians. O Flamengo é o favorito na decisão. Acho que houve uma melhora do Corinthians em relação a ele mesmo, assim, da Libertadores para cá. Então pode ser um confronto mais duro do que foi na Libertadores. Mas o Flamengo continua favorito. O time do Flamengo é superior ao time do Corinthians. Mauro. Eu concordo 100% com o que disse o Bruno. Acho que assim, a referência do Corinthians é o próprio Corinthians, ele me parece um time melhor, mas não no nível do Flamengo.